Bom dia, você ligou para a SOS, Serviço de Ouvidoria Corporal. Por favor, ouça atentamente as opções do nosso menu e digite no chat a sua resposta. Se você acordou hoje se sentindo o homem-lata do Mágico de Oz, com as articulações todas enferrujadas e precisando de meia hora só para conseguir sair da cama, digite 1. Se você toma os remédios religiosamente no horário exato, mas ainda assim o cansaço, a dor aparecem morar no seu corpo sem pagar aluguel, digite 2. Se o seu corpo vive mandando mensagens de erro no sistema, em forma de dor espalhada e piora muito quando o estresse eleva e você não faz ideia do que fazer, digite 3. Brincadeiras à parte, amores, se você digitou mentalmente alguma dessas opções, você está no lugar exato, onde deveria estar hoje. Sejam muito bem-vindos. E para quem está chegando agora, eu sou a professora Letícia e este é o canal da Ouvidoria Corporal. Aqui nós aprendemos a escutar o que o corpo diz e o que antes que ele precise gritar de uma forma de dor. É aqui que eu ensino o método Fluir Sem Dor, que é um caminho seguro para você resgatar a sua autonomia física através do movimento consciente. Vamos lá? Você topa? Mas antes da gente mergulhar no nosso tema, já faz aquele ritual de sempre para apoiar o nosso espaço. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse assunto é muito importante. Compartilhe o link com aquela pessoa que você sabe que vive com dores crônicas, infelizmente. E o que nós vamos falar hoje pode ser que mude a qualidade de vida dela. Então, se você é legal, manda para ela. Muito bem. Gratidão por estarem aqui, estou muito feliz de mais uma vez a gente estar aqui compartilhando, conversando, trocando ideias, né? Às vezes parece que quando a gente está com dor, parece que é só a gente que sente, né? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que você pode e o que você deve fazer pelo seu corpo além da medicação. Mas antes eu quero conhecer melhor quem está aqui comigo. Me responde aqui no chat. Você tem fibromialgia, ou artrite, ou lúpus, ou qualquer outra condição que seja autoimune? Pode colocar no chat sim, não, ou ainda está suspeito, né? Não tem nenhuma confirmação. Que eu quero saber como é que tá essas condições, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e já faz 1 ano e meio que ela diagnosticou lúpus e também a tireoidite de Hashimoto. E lidar com as dores, lidar com a medicação, né? Tudo isso altera muito o nosso sistema, ainda mais quando o corpo humano está em início de desenvolvimento, né? Mas, então, hoje a minha fala, assim, ela é muito de um lugar, assim, de realmente compreender os desconfortos que essas doenças, né, elas nos trazem, então a gente precisa realmente respeitar, né, o corpo, o momento, porque se a gente não passa a ter esse cuidado, essa amorosidade com o corpo, a gente fica preso às reações adversas da medicação e a gente não busca outras alternativas que podem nos ajudar muito nesses desconfortos, né? Seja por questões das doenças ou não, né? Então eu quero fazer uma pergunta muito sincera, porque eu ouço isso todos os dias das minhas alunas. Você por um acaso já deixou de fazer algum passeio de família ou ir em algum aniversário porque você teve medo que o seu corpo pudesse te deixar na mão, travar e você iria acabar estragando talvez aquele evento, aquele compromisso? Se sim, amores, saibam que eu entendo perfeitamente o lado de vocês. E a nossa conversa hoje é exatamente para mudar isso. Eu quero saber quem vem comigo. Muito bom. Amores, para a gente estar na mesma página, vamos entender exatamente o que está acontecendo dentro do corpo de vocês quando falamos dessas condições, né? Porque o conhecimento ele liberta o medo, né? Se a gente sabe o que está acontecendo, fica muito mais possível acessar e fazer as devidas mudanças. Por exemplo, a fibromialgia, de uma vez por todas, não é uma coisa da sua cabeça. A dor que você sente no corpo não é coisa da sua cabeça. Ela é um erro de processamento do seu sistema nervoso central. É como se o alarme de segurança da sua casa estivesse num curto-circuito. Então, um vento mais frio, um estresse no trabalho ou até um simples toque vira uma dor insuportável.
Além disso, ela rouba sua energia vital, trazendo aquela névoa mental. Quando você esquece as palavras, sabe? E aquele sono que você não descansa, você acorda ainda mais cansado do que quando foi deitar. Essas são algumas pontuações, né? Alguns relatos das pessoas que têm essa condição de fibromialgia. Um outro exemplo é a artrite reumatoide. Preste muita atenção, porque ela é diferente da artrose. A artrose é o desgaste, né, da articulação. A artrite reumatoide é o seu próprio exército de defesa, ou seja, o seu sistema imunológico se confundindo e atacando essas membranas das articulações. Isso gera inflamação de dentro para fora, vermelhidão, calor nas juntas e aquela rigidez matinal severa, aonde você precisa de horas até que você sinta que o teu corpo descongelou e você conseguiu fazer algum movimento que seja mais agradável, né? E as doenças autoimunes, de uma forma geral, como o lúpus, a tireoidite de Hashimoto, a espondilite, de todas, o que todas elas têm em comum? O corpo ele vive num estado de inflamação crônica, né? É muito triste isso, né? O corpo sempre em autodefesa, né? E o seu corpo, ele vai gastando muita energia, uma energia absurda, lutando contra ele mesmo. E é por isso que a fadiga crônica ela é tão presente nas questões da autoimune. E não importa a idade, viu, gente? Independente da idade. Ah, é porque eu já passei dos 70, eu tenho autoimune e tenho muito cansaço. Não. Nos jovens também, infelizmente, né? E é aqui que eu quero que vocês notem e anotem e levem para a sua vida a seguinte frase. O remédio, ele vai controlar a doença, principalmente no estado que ela estiver ativa, né? Já o movimento, ele vai estar cuidando do corpo para quem vive com essa doença. Então, ele vai fazer essa movimentação, né? Percebe, por exemplo, você pega um copo com água e você deixa parado 3 dias. Você já reparou como vai criar já uma espessura, vai criar parece um cabelo? Pensa as nossas águas internas paradas, né? Então, quando a gente consegue fazer um combinado, né, com a medicação que é indicada para o seu estado e mais movimentos adequados para a sua condição, essa água ela vai se movimentar, né? Você vai conseguir fazer uma troca, você vai conseguir eliminar aquilo que está espesso, aquilo que está causando essa briga com o corpo. Então, é essa forma de realmente criar um fluxo, né? Um fluxo, então, quando está no fluxo, não tem água parada, né? Então, os dois são extremamente necessários, né? O problema é que a maioria de nós, ele só foca em apagar um incêndio com o remédio e esquece de cuidar das paredes da casa do movimento, né? Uma coisa muito importante que eu preciso destacar aqui e que eu quero deixar muito claro sobre a nossa conversa de hoje. Então, assim, eu não estou falando que é sobre jogar os seus remédios fora, de jeito nenhum. O tratamento, principalmente o reumatológico, né? Ele é esse escudo químico que vai ajudar o seu corpo a entrar em defesa, né? A parar de lutar, né? E ter uma defesa equilibrada, ela não vai precisar ficar embatendo, né? Também não é para você se forçar a praticar movimentos intensos naqueles dias em que a dor aguda ela tá te colocando de cama. Então, saber que a sua condição, no momento em que você está com a doença mais ativa, é um momento de se respeitar ainda mais. Como todos os meses, as mulheres, quando têm a sua TPM, por que não ter esse tempo para mim? Por que não se respeitar, se acolher? Não, a gente tem que estar produzindo, não, porque imagina que eu vou falar pro meu chefe que eu tô menstruada. Imagina, ele nunca vai entender que eu tô de TPM, manda eu tomar um remédio. Enfim. E também não é sobre uma cura mágica, né? O que o método Fluir Sem Dor ele vai entregar é a redução na frequência e na intensidade das suas crises, um sono de qualidade e uma devolução na sua autonomia. Faz sentido tudo isso? Ou parece que eu tô falando, assim, coisas muito, como chama? Pôneis coloridos? Espero que esteja fazendo sentido aí, gente. Muito bem. Então vamos pensar assim, ó, ainda falando sobre a medicação e a doença, né? Porque a gente tem que falar, muitas vezes eu aprendi a duras penas, que às vezes até o óbvio ele tem que ser dito, porque o que é óbvio para mim pode ser que não seja para você, né? Então a gente deve
esmiuçar de uma forma clara para compreender as diferenças, porque senão a gente fica muito nessa dualidade, nessa briga e a gente não sai do lugar, porque é como se sempre a gente estivesse justificando aquela dificuldade sem conseguir saber fazer quais são os movimentos, porque eu não sei o que fazer. Então, calma, vamos lá. Então, vamos pensar comigo. O remédio, ele é o bombeiro, certo? Aí ele chega, ele joga água lá na inflamação e desliga a sirene do alarme da dor, certo? Isso é vital para a gente sobreviver a uma crise, concordam? Mas o bombeiro, ele não vai reconstruir essa casa depois do fogo. Então, quem que reconstrói a sua casa? O seu corpo. É um movimento inteligente. E por que o movimento faz que nenhuma cápsula de remédio de farmácia consegue fazer? Porque existem 3 coisas que acontecem fisicamente dentro de você quando aplicamos o método Fluir Sem Dor. Querem saber? Vou contar. Muito bem. Primeira coisa, a lubrificação natural. É aquele nosso WD-40, aquele desengripante, né? Que a gente usa nas portas, nas dobradiças. Diferente dos músculos, a parte de dentro das nossas articulações, ela não tem vasos sanguíneos. Elas não recebem nutrientes pelo sangue. Então, a cartilagem é como uma esponja que ela acaba secando. Quando a gente sente dor, a primeira reação é ficar parada, certo? É o nosso instinto aqui de sobrevivência. Para, luta ou fuga. Não, não é luta ou fuga, é fica ou, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Só que ficando parada, o líquido da articulação, ele vira uma cola mais grossa. Então, quando você faz os movimentos suaves e circulares na nossa ouvidoria corporal, você espreme e você solta essa esponja. Então, isso estimula o líquido sinovial, que externamente a gente conhece como WD-40, mas do corpo. Então, é ele que tira essa sensação de areia, de ferrugem, quebra aqueles cristalzinhos, sabe? Então, nenhum remédio ele vai lubrificar a articulação. Ele é só um movimento que tem essa função maravilhosa, né? É a tecnologia do corpo usando. Um outro ponto que a gente trabalha dentro do método Fluir Sem Dor é uma compreensão da fáscia. A fáscia, pensa que ela é como uma roupa de mergulho, bem justa, né? Para que ela tenha essa proteção, inclusive térmica. Nós temos um tecido que envolve então todos os músculos, que é a fáscia, envolve também os ossos e os órgãos. É como aquela pelezinha branca que envolve a carne da costela, que você consegue ver, assim, que ela parece uma teiazinha de aranha, sabe? E quando a gente vive com a dor crônica, essa face, ela perde a hidratação, ela resseca e ela gruda. Então fica parecendo que você vestiu essa roupa de mergulho molhada e 3 números menor que o seu. Pensa, gente, repuxa tudo. Aí você não sabe aonde é que está sentindo a dor, porque é como se está em tudo, mas como está em tudo? Aonde é essa dor, né? Como que a gente vai saber? Então, o alongamento agressivo, ele vai estar rasgando essa roupa e vai estar gerando muito mais dor. Mas o movimento consciente e fluido, ele vai estar derretendo essa tensão, hidratando o tecido e desenvolvendo o espaço para os seus nervos e os músculos, então, deslizarem. Faz sentido? Adoro essa palavra, gente. Só me ouvi muito falar isso, tá? O sistema nervoso, ele dando um falso alerta. Então, por exemplo, na fibromialgia e nas doenças autoimunes, o nosso sistema nervoso autônomo, ele está travando justo lá no botão lutar ou fugir, né? O cérebro, ele acha que você está em perigo 24 horas por dia. Por isso, a musculatura, ela vai ficando tensa e dura como uma pedra para te proteger. É só o Homem-Pedra, o Quarteto Fantástico te protegendo. Quando a gente faz exercícios pesados e tradicionais, então o corpo ele assusta, ele inflama muito mais. Mas quando usamos o método Fluir Sem Dor, unindo um movimento suave, uma respiração profunda, nós ativamos o nervo vago. Então, nós literalmente sussurramos para o nosso cérebro: ei, calma, tá tudo bem, você tá seguro, a guerra acabou, pode relaxar a musculatura. E isso não é esoterismo, amores, isso é neurociência. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. O remédio, ele tira da crise aguda, ele é necessário, é o nosso bombeiro. Mas o movimento gentil que te devolve essa confiança da gente morar nesse corpo e tá gostando de estar morando nele. É um movimento, é um método, fluir sem dor. Quem tá com vontade de experimentar, digita para mim no chat, quero muito saber. Muito bem, gente, vou tomar uma aguinha. Eu gostaria que vocês fossem muito sinceras comigo, sinceras e sinceros, né?
Quando você vai ao seu médico, quando um familiar diz pra você assim que você precisa fazer exercício, que você tem isso porque você não se movimenta, porque você não faz crossfit, tá brincando? Volta lá na pergunta, né? Porque eu faço senão vocês pensarem em outra coisa. Quando o médico ou algum familiar fala isso pra você, vai fazer exercício, qual é o seu primeiro pensamento no momento que você tá com dor? Um exemplo, é medo? É um nó no estômago? É uma frustração por já ter tentado antes e que deu errado, que ficou muito pior? Gente, ó, vou falar de coração. Eu conheço essas vozes que passam pela nossa cabeça. Porque eu ouço essas histórias todos os dias e eu também fui esse corpo de dor durante muito tempo, né? Eu só não tive diagnóstico, sabe? Desculpe. São essas barreiras invisíveis que nos impedem da gente conseguir ter vontade de viver, né? Ter ânimo, porque a gente não tem ânimo, né? Se o corpo tá com dor, se o corpo tá inflamado, não tem ânimo. Então vamos quebrar isso juntas, porque a clareza nos tira do medo. Vamos? E agora vamos começar os nossos causos de hoje. Os causos de família. Muito bem. Tem uma aluna que me disse assim: meu reumatologista só me passa remédio. Ele nunca me orientou sobre qual movimento fazer. Vou falar isso também por conta da minha filha, viu? Eles nunca me orientaram. Mas enfim, né? A gente agradece por terem os profissionais que estão dedicados, né, a buscar trazer realmente um conforto, uma cura, né, para a gente se sentir melhor. Mas então a gente vai entender uma questão sobre esse método tradicional dos médicos que eu respeito, honro e agradeço. Mas vamos pensar. Uma consulta, um médico fica em torno de 15, 20, dependendo do médico, uns 40 minutos na primeira vez, vamos dizer, né? E o médico, ele é treinado para estar focando na patologia, analisar os teus exames de sangue e ajustar a tua medicação conforme a tua necessidade. Quando ele diz faz um pilates ou vai para hidroginástica, a intenção dele é ótima, mas ele não tem tempo de explicar como fazer isso quando o seu corpo dói. Só de você sair da cama, né? É naquele momento em que você está no seu corpo, levantando da cama, sentindo dor, é que você sabe verdadeiramente o que está acontecendo. Enquanto isso, o médico está atendendo outras pessoas e está também no seu próprio corpo. Ele não vai nunca saber exatamente qual é a tua sensação. Então, ele vai te passar esse protocolo de atendimento, né, que é dentro de todo o estudo e conhecimento que ele tem. Então, essa integração entre a medicina e o movimento consciente ainda ela é muito subutilizada, né? A gente ainda não tem ainda não está se conversando, mas eu acredito que as coisas estão mudando. Eu já vejo alguns profissionais que têm uma visão um pouco mais ampla, né, no quesito de entender o que é esse corpo que comunica, né? Então, assim, no meu ponto de vista, o médico é aquele que vai estar cuidando da doença. E você, junto comigo, na ouvidoria corporal, é que vamos cuidar destes corpos. Então, por exemplo, na sua próxima consulta, assuma as rédeas da sua saúde e diga assim: doutor, eu encontrei uma prática de movimentos terapêuticos e adaptados e estou me sentindo melhor e vou continuar. E ouça qual que é a opinião dele. Entenda que não é que o método, ele é, como eu já falei, não é uma mágica, não é esse milagre. Mas a partir do momento que vocês forem compreendendo qual que é o mecanismo de funcionamento e de compreensão, é onde as chavinhas começam a virar e você começa a sentir, né, essa satisfação de estar dentro de você. Tem um outro caso que é assim, a aluna me falou: eu já tentei ir para academia, já ou que seja pilates, né, hidroginástica também, que é mais suave, né, ou natação, e acabei ficando travada na cama por uma semana. Então eu tenho trauma, eu não quero mais fazer nenhuma atividade que vai me causar esse tipo de desconforto, né? Então isso é muito clássico, porque o que acontece? Você acaba usando aquele desconforto daquela atividade que te frustrou e acaba justificando assim como se fosse uma preguiça, uma falta de vontade. E não é isso. O problema é que ainda, também, na grande maioria, não é generalizando, mas a grande maioria do mercado fitness tradicional, ele foi feito para corpos saudáveis que buscam essa performance estética, né? Um corpo com fibromialgia, com artrite, ele não vai precisar desse esforço máximo, até porque a busca, ela é para se sentir melhor e não para performar ou para
causar mais ainda desconforto, né? É que me vem na mente, assim, o lugar da academia, e também, gente, tá tudo certo quem vai na academia e quem gosta de academia, tá? É só porque a gente acaba sempre ficando com esse foco naquilo que a gente vê, o corpo bonito, o corpo escultural, o corpo malhado, né? As roupinhas e os aparelhos, e aí a gente acaba esquecendo do principal, que é o corpo. Né? Então, por exemplo, aquela frase, né? Eu já falei num Reels um tempo atrás, esse no pain, no gain, gente, sem dor, sem ganho, como assim? Você tem que estar morrendo de dor para daí dizer que fez efeito? Para mim, isso não funciona, né? Então, para quem tem dor crônica, então, se doer, imagina, o corpo vai inflamar ainda mais. Eu vou falar, não, opa, calma, aqui não, já tem inflamação demais, já tem cobrança demais, né? Então, aqui, o nosso lema é acolher e hidratar o corpo. Nós vamos sempre um passo antes da dor. É esse lugar que a gente vai chegar, né? Uma outra fala que acontece bastante, principalmente para quem tem autoimune, né? E é como se fosse uma montanha russa, né? Então, eu tenho dias bons e eu tenho dias que quando eu tô nesse estado bom, que eu tô disposta, né? Eu faço faxina em toda a casa. Por outro lado, tem dias que eu não tô bem, que eu nem consigo pentear o meu cabelo de tanto que dói. Então, a pessoa, ela não consegue ter uma consistência, né? Criar uma disciplina. Porque como com as crianças, a criança tem que ter rotina, né? E a disciplina, ela vai nos levar para um lugar de respeito da forma como você está e não para um lugar de punição, porque você hoje não está disposta a abrir ali o teu tapetinho e sentar e fazer algumas respirações. Por quê? Porque você não pode parar, você tem que estar sempre bem. Não, então eu não vou fazer por mim, porque daí eu vou ficar ruim e aí melhor não fazer, né? Tem aquela famosa armadilha da culpa, né? A nossa energia quando a pessoa tem uma doença autoimune, eu acredito que eu não tenho, ela vai estar flutuando mesmo. É como o clima. Se for aqui em Curitiba, a gente tem 5 diferenças, no mínimo, né? Então, uma consistência com uma condição crônica não significa fazer a mesma caminhada ou a mesma aula intensa todos os santos dias. Consistência na ouvidoria corporal significa você ter um repertório, uma caixinha de ferramentas. Nos dias bons que você faz os movimentos mais amplos, você ganha mais espaço e mais consciência nas suas articulações. Nos dias que você está em crise e o cansaço está extremo, a sua consistência vai ser deitar no tapetinho, colocar a mão na barriga e fazer 5 minutos de respiração guiada com o nosso método. Isso é consistência, isso é uma disciplina amorosa, isso é auto-amor. E eu adoro falar sobre isso. E agora eu quero que vocês fechem os olhos por um segundo e depois da pergunta, vocês podem escrever a resposta aqui no chat para mim com o coração muito aberto. Então fecha só um instantinho, já vai abrir. Se vocês pudessem fazer uma única atividade hoje ou amanhã, hoje já não dá tempo, prof, já tá tarde, não tem problema. Sem sentir aquela dor que te paralisa, qual seria essa atividade? Vou dar exemplos simples, tá? Seria talvez conseguir varrer uma casa sem ter que parar 3 vezes para descansar a sua lombar? Seria talvez conseguir se abaixar para pegar alguma coisa do chão ou brincar mesmo, sentada no chão com o seu netinho, com o seu filho? Fazer coceguinha na barriga do pet? Às vezes, eu não conseguia me abaixar para fazer coceguinha na barriga do meu pet. E levantar sozinha, então. Tudo isso são coisas que a gente não presta atenção. Vamos supor que você está com uma dor intensa no ombro. Se você não consegue lavar o seu próprio cabelo, ou pentear o seu próprio cabelo, ou erguer os braços para estender uma roupa no varal sem que queime de dor, ou seria apenas o direito de dormir uma noite inteira com um sono profundo e acordar renovada. Gente, vocês percebem que são coisas tão simples, só que a gente só se dá conta que a gente perdeu quando o corpo ele tá no máximo. E a gente não precisa chegar nesse lugar, principalmente quem já tem essa condição, vamos dizer assim, que quando uma pessoa fala pra mim assim, porque eu tenho intolerância à lactose, eu falo, nossa, agradeça ao seu corpo, porque ele é inteligente, porque nós não somos pequenos bezerros que precisamos do leite da vaca, né? Tudo em tom de brincadeira, tá, gente? Mas nas brincadeiras que a gente fala aquilo que, às vezes, a verdade nos impede de acreditar e de aceitar. Por quê? Porque a gente gosta muito do leite, né? A gente cresceu aprendendo que leite era nutritivo. Eu dava
8 mamadeira de leite para minha filha e não entendia por que ela vivia com muco que ela não respirava, né? Mas tudo isso é aprendizado da vida, né? Então, eu vou querer ler muito os comentários de vocês, né? Então, quando a gente consegue visualizar o que quer, a gente entende como o nosso próprio corpo funciona, a gente percebe que não precisa ser refém da dor para sempre. Isso é uma libertação, gente, é fantástico. Então, o movimento inteligente, ela é essa ponte exata entre o corpo dolorido que você tem hoje para a vida que você quer ter de volta, né? O dia que eu espreguicei pela primeira vez, depois de 1 ano de prática, lá do Hatha Yoga, que eu contei para vocês no primeiro vídeo, se você não assistiu, vá lá para você assistir, uma história linda. Eu fui espreguiçar o meu corpo e eu não senti nenhuma cãibra, eu não senti nenhuma dor. Foi assim, foi um ápice para mim, depois de muitos anos que eu tentava me espreguiçar na hora de acordar e que eu tinha que parar. Eu não tinha espaço dentro de mim mesma, entende? Então, bora lá, vamos fazer uma prática ao vivo, aqui comigo. Ai, ai, então eu vou tomar mais um golinho de água, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é como que a gente coloca isso em prática nos dias difíceis. A gente vai fazer agora um pequeno protocolo. Eu quero que você faça aí sentada mesmo onde você tá, porque nos dias difíceis até às vezes sentar é difícil, né? Então, vamos lá. Sente de uma forma confortável, se você conseguir sentar aí na pontinha da cadeira, pode sentar. As mãos espalmadas sobre as suas pernas. Gira os ombros devagarinho para cima e para trás, relaxa os seus ombros, ajeita a sua lombar, percebe o seu corpo, sente os seus pés bem apoiados lá no chão. Pode ficar com os olhos abertos, porque eu vou fazer a contagem das respirações e eu vou estar fazendo aqui dedinhos para vocês acompanharem junto, porque eu vou estar respirando junto, tá bom? Então, assim, a gente vai fazer uma inspiração contando até 4, a gente vai reter por 2 e a gente vai soltar em 6. E a gente vai fazer isso por 6 vezes. E eu vou ficar aqui contando para vocês, fica tranquilo, tá bom? Então, vai só dar uma olhadinha no vídeo. Então, primeiro expira todo o ar. Põe para fora. A gente vai inspirar pelo nariz e na hora de soltar a gente vai soltar pela boca. Fechou? Então, vamos lá. Começa a inspirar pelo nariz. Para. Começa a expirar pela boca. Inspira até 4 pelo nariz. Segura 2. Solta 6. Inspira pelo nariz. Segura 2. Solta em 6. Mais uma vez, inspira em 4 pelo nariz. Segura 2. Solta em 6. Última vez, inspira 4. Segura 2. Solta em 6. Fecha seus olhos, percebe o seu corpo, percebe essa oxigenação, essa troca, renovando o ar dos seus pulmões, oxigenando o seu cérebro. Muito bem. Percebe, vê se você já encontra esse lugar confortável. Tem um lugar, gente, que é incrível dentro da gente, mas cada um tem que achar o seu. Eu não posso te contar o caminho do seu, só do meu, mas você nunca vai conseguir chegar. Muito bem, agora vamos abrir os olhos e a gente vai trabalhar um pouquinho com as mãos e os braços, tá? Aqui os braços, sabe o que são os braços, gente? É a extensão do coração. Então, quando a gente abre os nossos braços, a gente está abrindo o nosso coração. Então, para começar, a gente vai abrir e fechar os dedos das mãos. Também eu já fiz um vídeo assim, isso é muito legal. Abre bem, abre e fecha. Abre bem e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Relaxa os seus ombros.
E agora começa a fazer uns giros. Escolhe qual lado você quer girar e faz uns giros aí nos seus punhos. Gira um pouquinho para um lado, guarda o lado que você está girando. E agora gira para o outro lado. Ó, é mais difícil, hein? Ó. Pode abrir e fechar até os dedinhos das mãos. E daqui a gente vai continuar com esse movimento. Agora a gente vai subir os braços lá pro teto. Então, ó, vem abrindo e fechando. Aqui vai perder a câmera, gente, mas eu tô lá mexendo as minhas mãozinhas, tá? Esticando lá pro teto. Chega lá no teto, começa a voltar com as mãozinhas girando, os dedinhos abrindo e fechando e girando os punhos. Ó, esse movimento aqui. E agora vamos pra cima lá de novo. Vai girando pra fora agora. Gira pra fora, mantém a cabeça alinhada. Fecha o zíper lá no quadril, encaixa a sua pelvis. Abre bem os dedinhos lá em cima e agora volta. Vem voltando, vem voltando. Isso. Agora a gente vai pra frente, tá? Vai devagarinho se tiver alguma coisa na sua frente. Vai. Estica, estica, estica. Chega lá na frente, abre bem os dedinhos e volta. Vai fazer 2 vezes. Chegou aqui pertinho do seu peito, agora faz pra fora de novo. Abre e fecha. Faz esse movimento. Vai cansando, né? Eu sei, vai queimando. Abre bem e agora volta. Faz com amor, faz com carinho, faz com leveza. Não faz na porrada, combinado? E agora para as laterais, última vez, vai. Lá para as laterais. Abre bem, abre esse coração e traz fechando. Abre e fecha os dedinhos das mãos e os pulsos. Falei tantas vezes. E agora para fora. Última vez, vai. Abre o coração, abre, 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 estica bem os braços, relaxa os ombros e volta. Volta, vem voltando. Muito bom. Ai, chegou aqui, relaxa. As mãos sobre. Sente um pouquinho as suas mãos repousadas lá sobre as suas pernas. Se aquecer um pouquinho. E agora a gente vai fazer movimento 3 vezes com a cabeça para girar, mas também não é. Tá? Não é tas. É amor. Então, do jeito que você quer, eu gosto de começar sempre levando a minha orelha direita para o meu ombro direito, e daí eu levo o meu queixo para o peito, a minha orelha esquerda para o ombro esquerdo, e o meu queixo para o teto. Aí a orelha direita para o ombro direito, queixo para o peito, orelha esquerda, ombro esquerdo, queixo para o teto. Mais uma vez, orelha direita para o ombro direito, queixo para o peito, orelha esquerda para o ombro esquerdo, queixo para o teto. E aí agora eu volto, vou para lá, orelha esquerda para o ombro esquerdo, queixo para o peito, orelha direita, ombro direito, queixo para o teto, esquerdo, ombro, orelha, peito, direito, ombro, orelha, teto, última vez, ombro esquerdo, queixo, ombro, teto e volta. Muito bem, soltou um pouquinho? Você dá uma giradinha nas laterais. Se quiser pôr um pouquinho as mãos aqui, fazer uma massaginha, faz, se pega, se sente, se toca, faz uma massaginha, solta a mandíbula. Muito bem. E agora vem uma parte bem gostosa, que é só para você fechar os olhos. A gente vai ajeitar a postura. Então, a proposta que eu chamo, a gente chama dentro do yoga de yoga nidra, que é o yoga do sono. Mas a gente não vai dormir porque a gente está sentado e a gente só vai sentir o corpo. A gente vai levar a nossa mente para passear dentro do nosso corpo. Então, feche seus olhos por um instante, ajeite sua postura. Procura sentar mais na pontinha da cadeira, os pés firmes lá no chão, os joelhos mais ou menos no ângulo de 90 graus. Não deixa muito fechado para liberar a circulação lá dos joelhos, as mãos sobre as coxas, os ombros alinhados com as orelhas. Toque a sua língua lá no palato, no céu da boca, deixa relaxar a sua mandíbula, separa levemente os seus lábios. E procurando manter o seu corpo imóvel por alguns instantes, comece levando a sua atenção lá para os dedos dos seus pés. Sente, os dedinhos não precisa mexer, é só sentir. Sente a planta dos pés tocando no chão, vai subindo para os tornozelos, sente as canelas, a parte da frente da perna, as panturrilhas, a parte de trás. Sente os seus joelhos, as coxas, os seus glúteos apoiados. Sente o seu quadril, o tronco. Percebe a sua coluna, o seu abdômen, o peito, os ombros e o seu rosto. Percebe as suas orelhas, os seus olhos, a testa, o topo da cabeça, o couro cabeludo e o seu cabelo. Apenas mapeie o seu corpo, fazendo essa rápida passagem de percepção do corpo, mas agora silencie e escute. Escute o que ele diz, sem julgar,
sem rotular. Não deixe que a sua mente fale mais alto que a sua autopercepção, conectada com o sentir. Ao simplificar e denominar como a dor, perdemos a grande oportunidade da autopercepção. Então se mantenha por alguns instantes ouvindo. Vai fazendo essa pequena busca interna, percebendo, ouvindo. Encontre, através dessa busca interna, onde está o seu melhor agora, aí dentro de você. E se você ainda não encontrou esse lugar, eu sinto muito, mas não se preocupe. Dentro de cada um de nós existe o melhor lugar do mundo para se estar. E se você não sabe ir, eu vou te guiar. Permaneça mais alguns instantes, sentindo o seu corpo, percebendo sua presença. Faz uma respiração, solta um ar de alívio, inspira pelo nariz. E me conta, como você se sente agora? Após esses pequenos minutos de prática, eu falei bastante, mas a prática foi curta. Escrevam para mim nos comentários se esse pequeno contato com o seu corpo ele já te trouxe algum alívio ou um conforto para vocês. Para mim é muito importante saber isso. E para provar que viver melhor é possível, hoje eu vou trazer uma história, não de uma aluna, mas de novo as minhas histórias, porque eu adoro contar as minhas histórias, gente, porque tudo isso surgiu a partir desse corpo, né? Então eu adoro falar a minha história. Eu confesso para vocês que por anos atrás, alguns anos atrás, quando eu tinha as minhas crises de dor, gente, eu tinha muitos pensamentos ruins, assim, pensamentos ruins, vou deixar a critério de cada um, entendeu? O que seriam esses pensamentos ruins, mas principalmente em relação ao meu próprio corpo, né? Eu sentia que aquelas dores era como se eu estivesse sendo castigada por alguma coisa, sabe? Eu não entendia o que eu fazia de tão errado que eu sentia tanta dor no meu corpo. E justo essa sensação de castigo fazia com que eu maltratasse ainda mais o meu corpo. Então, eu falo que eu judiava mais dele, né? Então, ao invés de eu tratá-lo com respeito, com acolhimento, como ele merecia, eu calava ele com os remédios. Por muitos anos, né, eu comi mal, eu dormia pouco, eu não fazia nenhuma atividade física, eu não tinha nenhum hobby, eu não sabia o que eu gostava de fazer. Hoje eu falo pra vocês que o meu melhor dia é o meu dia do pijama, gente. Eu adoro estar na natureza, adoro estar com pessoas, mas o meu dia do pijama é o meu melhor. Porque eu não me permitia nunca ter pausas, eu estava sempre, sempre, sempre em função de alguma coisa ou de alguém. E eu tinha muita autocobrança, eu me cobrava demais. Então hoje eu honro essa minha casa. Eu tento cuidar desse corpo da melhor forma possível, mas sem neurose. Às vezes me perguntam, prof, você é vegana? Você é vegetariana? Eu falo, não, gente, eu não sou nada disso. Mas eu procuro ouvir o meu corpo. Então eu me deixo ser guiada pelo meu sentir. Então, às vezes, se o meu corpo me pede algo, eu vou saber se é ele ou se é a minha mente, né? Lógico que a minha mente adora um café com leite, mas eu escolho hoje beber leite vegetal, né? E vou dizer para vocês, eu tenho tido excelentes resultados aplicando em mim mesma todos os dias esse método Fluir Sem Dor. E se eu conseguir virar essa chave, amores, desse corpo totalmente desconectado e era um perrengue viver nele, pode ter certeza que vocês conseguem, porque eu vivi praticamente 42 anos sentindo conscientemente, né, tudo aquilo que eu sentia antes. E eu quero deixar uma mensagem final para vocês que vocês guardem no coraçãozinho de vocês. Ter uma condição crônica, ela não define que o seu corpo é capaz de fazer. Ela define apenas o seu ponto de partida. E daqui para frente, o caminho ele é construído com uma respiração, um movimento, um dia de cada vez. Lembre-se sempre de buscar a avaliação e o acompanhamento do seu médico para o seu caso individual. E o nosso trabalho aqui é caminhar de mãos dadas com a medicina. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem.
Um grande abraço para vocês. Continuem ouvindo o seu corpo com carinho e até a próxima semana. Gratidão.